Oi, 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 minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o DR Boa. Pra você enfiar na sua cabecinha que sim, a gente pode... O que foi? Você enfiar a sua cabecinha... Deixa eu fazer a introdução, garoto. É isso aí que tem pra hoje. A pessoa já foi com Deus aqui. Enfiar na sua cabecinha de cima que a gente pode conversar sobre assuntos bacanas, divertidos, de uma forma séria, mas também de uma forma muito divertida, senão não seria a gente. Sempre comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, o seu co-host, Dr. André Vinícius. E eu já quero começar fazendo uma recomendação e um pedido. Primeira coisa, compartilha o link desse podcast nos seus grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica para se inscrever aqui no YouTube. Deixa seus comentários ao longo dessa programação. O que é que você gostou, quem você quer que a gente traga aqui para você. E se está nos ouvindo aí pelo Spotify também, se inscreve no nosso canal e avalie o programa com 5 estrelas, porque hoje nós vamos receber um casal sensacional, que quem são? Um casal de amigos meus. Ele já passou por aqui e foi um sucesso tão grande o podcast dele que a gente trouxe de novo. Dr. Rafael Antunes, agora com a sua digníssima esposa, Elviane Antunes, aí também. E nem sei se é Antunes, mas eu meti um Antunes no nome dela. Muito bem. Já mudou até a certidão de nascimento dela. A minha amiga Vi, entendeu? Serve também. Serve também, né, amiga? E a gente vai conversar hoje o quê? A gente vai começar conversando sobre empreendedorismo, porque são um casal que trabalham juntos. Dr. Rafael aí, nutrólogo, Elviane aí, nutricionista. Então, eles têm essa habilidade de fazerem o tratamento juntos e cuidar desses casais juntos. Se vocês ainda não assistiram ao episódio que a gente fez com o Dr. Rafael, vamos deixar aqui, ó, na descrição do vídeo para vocês correrem lá, depois que assistir esse daqui, é claro, para vocês verem a importância do cuidado do casal. E ela contribui muito com isso daí. E não apenas cuidando da parte da saúde, mas a gente quer meter o bedelho nesse relacionamento hoje e saber como é que eles trabalham juntos, empreendem juntos e tem uma família linda. Então, acho que a gente podia até conversar sobre família, que é um assunto que a gente ainda não conversou por aqui. Não é verdade? 5 temporadas e tem sempre assunto novo pra gente conversar por aqui. Bem-vindos! Obrigado. Já tá quente hoje, hein? Vai, vamos. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre família, que é um assunto que a gente já fala muito, Muito. né? Altos papos, madrugada fora, sobre família. Família é sensacional. E a primeira coisa, como foi para vocês começar a empreender juntos? Porque vocês empreendem juntos, mas tem profissões que são complementares, né? Você dentro da nutrologia, a nutrologia sem a nutrição praticamente não funciona. E a nutrição, quando se estende para esse equilíbrio hormonal da nutrologia, ela também vai para outro grau. Então, como é que vocês começaram a empreender juntos e quais são as dificuldades? Cara, a nossa... Posso falar sobre a nossa história? Eu Pode. acho que a nossa história... Aquele paciente da Bonitinho. história, André. Pediu permissão. Ele já pediu, isso aí. já sabe que tá errado, ele pediu Posso contar a minha versão? É óbvio. A minha verdade. Mas é porque a nossa história de empreender foi como a de todo brasileiro. Foi a necessidade. Aquele papo. Nós planejamos... Não foi um planejamento. Foi como você. A necessidade de empreender. Nós nos casamos fazendo faculdade. Então, estudávamos, fazíamos faculdade, a gente casou, perrengues, criar filho, e sem ajuda da família dela ou da minha. Eu poderia até romantizar e falar, sem ajuda material. Não, era a gente na gente mesmo, na raça. E aí a gente começou. Ela, na época, fazia faculdade de Direito, e eu fazia medicina, e eu me formei e tal. E depois que houve essa transição dela. Posso te interromper, amor? Já te Agora nós vamos interrompendo. posso ir ao banheiro? Primeiro que, assim, aqui vocês vão divertir muito, vão rir bastante. É isso aqui mesmo o dia inteiro, o tempo inteiro. É desse jeito. Desse jeito. No podcast que eles fizeram anteriormente, meu marido falou que ele veio meio que pela dor. Inclusive, vai lá, volta lá, curte, dá like, fala, nossa, que homem lindo. Mas ele tem dona, tá? Foi pela dor. Ele. Na verdade, eu fui pela dor por esse caminho. Porque ele foi primeiro, ele ficou com um corpo bonito, com a libido ok. E eu era aquela esposa que não tava ok. Que eu tava acima do peso, que eu tava chateada, tinha um filho pequeno e aquela coisa toda. E eu tentei meio que puxá-lo, boicotando mesmo. Fazia umas comidinhas, Kátia sabe, né? Eu gosto de cozinhar. E Então fazia umas comidinhas sensacional. boas, fazia uns negócios. Ele ia pra academia, eu voltava, amor,
quinta-feira, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer um negócio aqui, uma comidinha. Só que isso não funcionou. Já começava na quinta, que era pra emendar na sexta, e aí tinha sábado e domingo, era 4 dias de final de semana. Isso, e isso não funcionou. E aí eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou meu casamento vai acabar, porque acaba que vira um abismo muito grande no casal. Quando um é fisicamente ativo, tá com todos os hormônios, tudo ok. E eu falei, eu preciso segui-lo. E aí foi assim. E a Na gente verdade, começou a empreender começou. pela necessidade. E óbvio. Mas aí ela tinha formado em Direito? Sim, E aí veio depois foi bem fazer depois. nutrição. Mas a questão é a seguinte: as pessoas acreditam que esse papo é sobre romantizar. Porra nenhuma. É difícil pra caralho trabalhar com a esposa. Ah, finalmente uma verdade nessa mesa. E aí você vai desenvolvendo. Cara, a gente tá junto há 2 décadas, então a gente desenvolveu habilidades. No início era dificílimo. Hoje, a nossa comidinha toda é organizada, ela organiza, ela orquestra a nossa alimentação. Obrigado ou não, minha comida vai ser a mesma, bonitinha, conforme o planejamento. E ela separa e prepara tudo. Mesmo que ela peça uma colaboradora nossa, ela entrega pra ele lá. Teremos um tempero diferente? Se tiver brigado, talvez, quem sabe? Mentira. Tá batizado? Não sei. É isso. Depende. Mas aí você vai... Pô, tem dia que eu não tô pra conversa. E tem dia que ela não tá pra conversa. A gente aprendeu que apesar de estar junto o tempo inteiro, a gente não precisa o tempo inteiro estar falando pessoalmente. Pelo chat, pelo WhatsApp, resolve aí pra mim e tal. Por quê? Porque são 2 seres humanos de criações diferentes, completamente distintos, que convivem. A gente treina junto, a gente dorme junto, a gente trabalha junto. É óbvio que tem estresse, é óbvio que tem desgaste. E aí você tem que criar ferramentas. Mas acho que o que facilita pra gente também é porque tem muito casal, a gente falando de viagem agora, muito casal que não se suporta. E a gente tem amigos que falam assim, nossa, foram só vocês 2? Pô, eu gosto de conversar com ela pra caramba. E às vezes ela conversa só, e olha que eu gosto. E é engraçado. É engraçado que às vezes você tem um negócio pra contar e tá meio brigada e tem orgulho, aí você fala, ai, droga. Aí depois faz as pazes e fala, amor, eu queria te contar aquele negócio. Eu não te contei. Se eu não te contei, eu tava louca pra te falar aquele fuxico. Então, tem esse negócio do empreender, que a gente tem que aprender a separar, mas é impossível dentro de um casamento você separar profissional de pessoal. O que acontece lá, volta pra casa, sim, que papo furado é esse. O que brigou lá, fica lá. Fica lá como, cara? Se minha sócia é minha esposa. Tem uma frase muito boa também de Isabela Camargo, que ela diz assim, não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida, e vida é uma só. E aí a gente vai ter que equilibrar tudo isso ali ao longo do caminho. Porque, por exemplo, eu empreendo junto com minha esposa. Minha esposa é dermatologista também, a dermato de Kátia. Inclusive, está Maravilhosa. lindíssima. Você Né? vê? Já Parabéns, tô amor. querendo. Ela me mandou maravilhosa. mensagem, falou, amiga, seu rosto tá sensacional. Eu falei, doutora Ana Alexia. Alexia. E aí, Sensacional. e a gente também, a gente tem um relacionamento de 19 anos juntos. Também parecido com vocês aí, com 2 filhos, enfim. Mas a gente é muito amigo também. Então a gente não tem muito perrengue. Tem os dissabores ali, Ana Alexia, tem... o que é que a gente... Eu quero até entender como é que funciona para vocês. A gente tem dentro das empresas o papel de cada um em cada uma delas. Então, por exemplo, a alçada financeira está comigo. A gestão de pessoas está com a Ana Alexia. Precisa contratar, demitir, é com ela. Eu não me meto. Você escolheu, tá ok. Perfeito. Eu posso dar uma opinião se ela pedir. Se ela não pedir, é sua alçada. Vamos fazer investimento financeiro. A alçada é minha. E aí eu peço a opinião dela, mas a gente tem o voto de Minerva para cada um. Contratação é com ela, investimento é comigo. Então, isso a gente é muito bem separado, quais são as atribuições de cada um. E funciona muito bem nesse formato. Como é que para vocês fazem essa operação funcionar? Acho que da mesma forma. O nosso A gente- acaba que da mesma forma, porque vocês são melhores com números, acho, né? Suponho. Mas eu acredito, Mu, que vai muito pelas habilidades que cada um tem. Esse papo de tudo é decidido juntos. Nem a Não, pau, cara. mas Tem não dá. ela tem TDAH, tem coisas que não rola. Mas ela é muito TDAH. Ela já como pegou defender Uber, minha André. amiga. Ela já pegou Uber com a chave dentro da bolsa, porque ela falou assim, gente, eu não acho a chave desse carro. Aí pega o Uber e fala, não, pode parar, achei a chave. Aí volta e entra no carro e sai. É isso. É desse nível. É desse nível. Hoje, inclusive, comprei uma roupa para vir pro podcast toda bonita. E cadê a roupa? Tá lá em Goiânia. Quem sabe no próximo podcast vocês me chamam e eu use a roupa. Eu tenho um exemplo do TDAH dela que é sensacional. A nossa caçula tem, e ela fez todo aquele questionário investigativo diagnóstico. multiprofissional e tal, Claro. e era lá no prédio da nossa clínica. E ela, 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 ela,
Um dia eu falei assim, poxa, Cécia, você não foi na terapia hoje? Aí ela brigou, falou assim, por que você não me lembrou, Cécia? Ela, mas eu não vou lá porque eu esqueço as coisas. Aí ela falou assim, Cécia, a gente tem que anotar na mãozinha da outra, porque aí a gente não falta A terapia. gente dá a mão e vamos nós duas. Então é meio isso, tem coisas, gestão de pessoas. Ela é colérica grau 1000, então a gestão de pessoas, eu sou colérico, mas eu... Um fleumático. Eu pondero muito, ela 0. Então, gestão de pessoas tem que ser comigo. Mas a parte financeira da gestão é 100% sua. Mas da parte de gestão das finanças pessoais da nossa família é 100% minha. O que não quer dizer que eu não consulte e que ela não consulte. Esse papo de coisas iguais, quando a gente fala até de papéis do homem, da mulher, as habilidades são distintas. Complementares. Complementares. É super interessante. Que eu gosto de falar que num relacionamento você não tem que buscar uma pessoa que te complementa, é que te suplemente. Porque complementar é completar algo que parece que falta. É isso. Mas suplementar é o que te faz melhor. Uau, que legal. Perfeito. Muito bom. Antes, ela sempre falou assim, eu acredito mais em você que você mesmo. Ela fala isso comigo desde que a gente se conhece. Sim. Pois é. Ela acredita em mim. Ela fala comigo assim, amor, pode fazer, dá certo sim. E às vezes eu não sei, muito racional, ela fala se eu tô Minha falando. esposa também é uma bola propulsora na minha vida. De vai que vai dar certo. Às vezes até meio irresponsável na coragem que você fala, tá desmedida. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente funciona bem Bacana. por essa. E outro detalhe, né? Ela é uma mãezona, ela é aquela mãe de colorir com as meninas, de preencher as lacunas que eu deixo. Eu vi uma vez, uma caixinha de perguntas do Ítalo Marcílio, algo que eu achei sensacional. Alguém falou assim, meu pai era um cara sensacional, lá. E aí ele falou assim, talvez sua mãe fosse sensacional por te fazer ele sensacional. Porque eu te garanto que ele devia ter muitos defeitos que ela não deixava você perceber. E é de uma habilidade da mulher fazer a gente, você Com viajando certeza. e Minha tal. esposa tem uma habilidade incrível de me fazer presente na Não. minha ausência para ser valorizado pelo fato de eu estar fora. Exato, Isso é uma exato. competência que é muito da mulher, né? De fazer esse desenho, esse recorte Esse para poder ajuste. fazer acontecer. Então nós temos essa... A gente tem essa divisão lá e temos também como é uma clínica que trata obesidade, trata ali a dor de muita gente, a gente tem um processual todo diferente, que isso também fica comigo, né? Então, a gente tem um acolhimento diferente, não é uma clínica padrão. Então, quando o cliente chega, ele já é recebido lá, a gente senta, toma um café, bate um papo. Então, ali a gente já começa ali. Sexta-feira um monte de gente vai pra lá tomar Tomar um café café. com ela à tarde, sentar Então, lá e papo. bater papo. Então, assim, tem um acolhimento e aí essa parte também fica comigo, essa de experiência desse acolhimento, porque é mãe. Mas mais é fácil. difícil. A verdade é que é difícil. A sua esposa é... Dermatologista. Sim, ela sobre os temperamentos. O temperamento dela é sossegado. Ela deve ser melancólica, fleumática. É. mais Então é sossegada. bem A gente sossegado. é bem complementar É. nisso aí. nos Nós somos temperamentos. dois coléricos, nós somos improváveis. Nós somos fruto do improvável. Somos dois coléricos. O que permite a gente ficar... Deixa só eu fazer um adendo aqui. Explica isso aí, né? É porque a gente não falou aqui de fleumáticos, coléricos e melancólicos, que é uma outra característica. Mas nós também tivemos um episódio sensacional aqui sobre perfil DISC, com a Dani Pires. Então eu vou traduzir para o perfil DISC, porque aí a gente fica na mesma linha de raciocínio. Boa. Então, por exemplo, tanto o Vi quanto o Rafael, os dois são dominantes. Então eles têm a dominância deles. Por isso que é fogo com fogo, é treta com treta, é... Duas em ebulição. É, 2 em ebulição. Então, são 2 Ds muito grandes. Só que Rafa tem um I maior. Ele é mais influente do que a Elviane. Então, bate pra conversar, ele vai falar um pouquinho mais do que ela. Então, ele tem um izinho maior. E aí, ela tem esse negócio dos números, do cuidado, do carinho. Então, ela tem um S. Ela se preocupa muito. Então, provavelmente, o estável dela é um pouquinho mais alto. Porque ela é aquela mãezona, ela acolhe. Qualquer coisa que aconteça, se alguém fala mal de mim na internet, ela me manda. Fala, amiga, não sei o que, não sei o que. Manda, fala, Ela deixa eu te falar toma desaforo, eu acho um absurdo. Ela toma dor junto. Então, ela é aquela amiga que ela é parceira. Eu sou aquela amiga que, tipo assim, você deu um rolo ali, tá precisando dar um pau na piriguete, você me chama, Você que eu me vou lá. Ela é esse Mas tipo isso de é real. Tem uma pessoa aí. história que lá em Minas a gente teve um caso parecido assim. Aí essa amiga nossa, né? Uma amiga nossa,
falou assim, amiga, aí a menina veio aqui, e aí eu falei, e aí, o que você fez? Deu um pau nela? Ela, não, eu só pensei, o que você faria? Não fiz nada. E olha, Podia ter me olha ligado. o bíceps da mulher, viu? É melhor que o meu muito. Eita, bicho é travada. Podia Então, ter me assim, ligado. nos perfis comportamentais, que quando a gente viu, diz que tanto o relacionamento do André como o meu, a gente é perfil oposto. Então, o André é alto I, com alto D, então ele é muito influente, com um executor bom. E a Ana Alexia, ela vai ser um alto C, com alto S. Lá em casa também é do mesmo jeito. Eu sou um alto D, eu sou muito dominante, mas o meu marido, ele é conforme. Então, ele é um C muito alto. Então, nós somos perfis mais diferentes. Eles não, eles são iguais. Então, é tipo fogo com fogo. Com fogo. É fogo com um taca fogo, o outro taca álcool. É mais ou menos mas isso. Às É vezes pra a gente vocês tá, às vezes a entenderem. gente sai ajuda. nós dois, aí dá uma rusgadinha, aí a Kátia fala, ih, já sei como é que é. Já daqui a pouco acaba. Mas sabe, E isso é o legal deles. Como os dois têm um D muito alto, o D, o que a gente falou? Ele briga, mas daqui 5 minutos eles estão de boa. Então, todo dia eles brigam. E todo dia eles fazem as pazes. É muito legal Resolve isso. rancor, né? sensacional. Não tem Não agenda pra dorme. rancor. Aqui, ó, a história da bota, gente. Da é bota, infeliz, que ela como tá que é usando essa história da A história da bota? bota é porque nós temos acordos. Primeiro que a gente usava frases no celular. Oi, estou que... Hoje não, é símbolo, emoji. Emoji. Isso, e dos resumidos. Isso, Nossa, ok. eu podia Aí dá um fazer- eu ok. ia fazer o não símbolo. Faça, não faça. Aí o meu filtro entra agora. Não faça, O freio por de mão. favor. Aí o emoji. E a história das botas foi há um tempo atrás, a gente passando no shopping, na porta de uma loja, tinha uma bota muito bonita. Ela falou, nossa, que bota linda. Eu falei, entra, vamos calçar. Ela falou, ah, não, tá cara, eu nem vou usar a bota agora. Eu falei, não, entra, vamos lá. Aí ela calçou, ela falou, nossa, maravilhosa. Eu falei, se eu usar pelado uma semana pra mim, eu te dou. Olha aí. Eu falo amiga. sobre isso. Eu falo. Falamos isso. Desde episódio então, com o Rafael. eu de Falou, vez em meu quando amor, eu já falo- ia fazer isso, ainda vou ganhar a bota. Não tá entendendo. Aí desde então eu falo, tô querendo te dar uma bota. Ela escolhe a que você quiser, que eu uso. E as Você vai ali no famigerades... térreo do Iguatemi, pra fazer valer, né? já que vou ficar pelada de bota, eu vou na bota isso. cara. E ela tá É com uma isso. bota Isso eu sensacional. posso Vamos levar. fazer uma foto depois, botar essa foto aqui dessa bota hoje. Não, essa aí. bota foi um presente. Essa foi uma das de usar uma semana só bota. E eu falei, e só bota? Ela, ok. Eu falei, Ok, tá tudo peladinha. certo. Eu, Tudo bem. Tá, À esqueci. vista. Isso. O cartão nem tremeu. E você precisando de uma dica aí, ó, pede uma bota, minha filha. É Gente, isso. sensacional. Mas tá vendo? Até por isso é importante cuidar da alimentação, atividade física, até pra você se sentir confortável de fazer as felicidades do marido. Perfeito. Ah, então toca o sininho aí pra mim. Obrigada. Mas você pode tocar sino pra você também, Não, não amiga. posso, amigas. Ó, meu marido não vai deixar. Senão ela vai bater nisso aqui, igual o professor Girafales. A noite toda. Ó, aí agora eu vou vir aqui trazer um pouco de realidade, um choque de realidade. Temos aqui 2 relacionamentos que deram muito certo empreendendo junto. Sim. O meu não deu. Porque a vida não é essa Coca-Cola toda. Não, lá em casa a gente tentou durante 2 anos aí. Eu te passei por uma dissolução societária e o Robson também, meu marido, entende muito de números. Ele entrou na empresa para me ajudar ali com a parte do financeiro e tudo mais. E só que aí começou o quê? A gente começou a dar umas rusgadinhas. Então, eu acho que não vai dar certo para todo mundo, entendeu? Então, não fica achando que a vida é linda. Como eles falaram assim, vocês já estão aí empreendendo juntos há quanto tempo? 2 décadas. É, duas. Mas sabe o que eu acho, Kátia? Não vai ser essa Coca-Cola toda. Mas a necessidade faz o sapo pular. A sua sociedade não era necessária. Sim, Foi uma tentativa de ser interessante. A nossa é meio que... Ou dá ou era o dá. que tinha. Essa merda funciona ou Ou disfunciona funciona. pra todo mundo. Ou funciona juntos ou fica ruim. Por quê? Porque a gente, inicialmente, quando ela começou a trabalhar comigo, ela ainda não tinha feito faculdade de nutrição, eu passei por uma sociedade muito infeliz. Eu tive funcionário que estava desviando dinheiro da clínica. E naquele momento que você fica sem chão, a única coisa que você fala assim, em quem eu posso confiar? E aí você pensa assim, se eu não puder deixar na mão dela, vai ser um estranho, Ela né? já é sua sócia, 50%, É querendo isso. ou não. É isso. Antigamente, nós já Quer somos Se der sócios, tudo você já errado, vai pra nós. É isso. Você já é minha sócia. É isso. Então foi daí. isso que a gente aprendeu a encontrar, assim. Ela tem o TDAH dela, então ela faz as coisas, o hiperfoco no momento do hiperfoco, a dispersão no momento da dispersão.
Mas flui bem legal. E o mais importante, na nossa sociedade, ela tem uma flexibilidade de horário muito massa, apesar de trabalhar muito, que permite ela cuidar da nossa casa, da nossa família, ser presente como sua esposa na minha ausência, Isso é importante. porque eu sou muito ausente numericamente ali em horas, mas ela me faz presente. Tipo, minhas filhas aprenderam a jantar mais tarde, mesmo não sendo saudável ao longo dos anos, né, amor? Porque se botava Uma as meninas rotina para mais jantar noturna. 9 da noite, uma criança, quando as meninas eram menores. Mas porque eu chegava tarde, ela queria que fosse o pai jantasse com elas. Então ela adaptava a rotina da casa para mim. E isso fez funcionar também. Mas isso é uma sabedoria muito grande. Então, por exemplo, dentro do meu relacionamento da sociedade, Robson também entrou exatamente por esse motivo que você falou. Eu falei, cara, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou dar conta do resto da empresa toda, mas você cuida da parte do financeiro, porque se eu tiver que ser estrategista, influenciadora, fazer lançamento, fazer vídeo, fazer o marketing, fazer a gestão das pessoas e ainda ter que cuidar do financeiro, agora eu não dou conta. Você me ajuda? Ajudo. E ele veio, ele topou, e ele foi super parceiro. E funcionou durante 2 anos. Só que aí a gente começou a ter uns estranhamentos. E dentro do nosso relacionamento, eu falei pra ele, cara, eu te amo demais. E eu prefiro preservar o nosso casamento Sim, boa do escolha. que a sociedade. Então eu te agradeço pelo seu tempo de contribuição aqui dentro, por tudo que você fez. Mas agora que as coisas já estão mais estáveis, vamos dar uma focada no casamento? Porque para cuidar do financeiro, eu arranjo outro diretor financeiro. Agora, marido não dá para arranjar outro ali na esquina Você a qualquer tem muita momento. energia, né, amiga? A gente que Tenho. conhece eu sou apaixonado. A gente com o quanto essa pessoa é incrível. Você sabe que eu sou seu amigo e seu fã. Mas ela é energia, a Eu flor sou, da colega. pele. Assim. Aí você pensa essa energia aliada à intimidade. É uma merda, né? Eu sou cão. Vocês que acham que eu sou bacana? Você Esse só fica... cabelinho não vê laranja. Não, cabelo. essa Deus pessoa quando marca é pra não perder de vista. Essa é eu vou boa. botar um alvo em você pra ficar de olho em tudo, danada. Eu vou falar uma coisa que eu falo muito. Você é inesgotável. A gente já verdade. falou isso algumas vezes. Verdade. Ela já É até sensacional. arrepia Sensacional. aqui. Mas uma coisa que a gente teve que aprender também, empreendendo junto da parte sexual. Só uma pausa, amor. Fala. Dá uma diferença. Tem uma diferença porque a sua empresa já estava constituída. Sim, e aí a é relação de isso. trabalho se torna muito mais difícil. Exatamente. Então, Porque nós crescemos juntos. exato. Isso que eu ia falar. Porque André também Eu também, começou com a começando Ana Alexa. nos plantões para o primeiro consultóriozinho, uma cadeirinha e um balcão. Então começou junto. O de vocês começou junto. O meu não. É outra tinha situação. empresa com Já outro tinha padrão. empresa. Eu tinha empresa já. Eu trabalho há 20 anos como empreendedor e meu marido era CLT. Então para ele também foi uma novidade ali, né? Exato. Então aí a gente, eu já estava com a empresa estabelecida, eu tenho empresa há 11 anos, ele me ajudou nesse período de 2 anos ali, nesse momento, mas não foi um negócio assim que começamos juntos e tal. Então a gente, às vezes não tenha tido a sabedoria e a habilidade, mas eu preferi optar pelo casamento do que pela sociedade. Perfeito. E às vezes a gente tem que ter esses momentos de olhar para dentro do relacionamento, para quem empreende junto, para quem trabalha junto. É sim desafiador. E é como o Rafael falou, cara, não dá para você fingir que o que aconteceu lá no consultório não vai acontecer dentro de casa. E aí entrou da porta. É bem bonito o nome da teoria no Exato. papel, tá, minha filha? Mas na vida real a gente entra e fica DDD, Na dodó, terapia isso deve funcionar bem, né? Mas Na Mas terapia. Tiro, na porrada prática e bomba. não, na prática, não. Então, eu acho que tem também essa grande diferença de quando você começa empreendendo junto e de quando você já entra num negócio com o bonde andando ali, né? E não tem o que é o certo e o que é o errado. É o que foi funciona certo pra naquele vocês. período. Foi Parou de não muito ser. sensacional. Foi fundamental Necessário que e ele fundamental, tivesse claro. ali comigo naquele momento. Foi sensacional. Mas chegou um momento que eu falei, vamos cuidar do casamento? Porque tá começando a degringolar do lado de cá. Então, a gente ter essa sabedoria de saber parar e olhar pra dentro dos nossos relacionamentos também é importante. Aí, às vezes, você tá em casa aí, você tá falando assim, mas eu nem trabalho com meu marido. Não, amor, você não trabalha com ele, mas você é casada com ele. Então, o que é que acontece dentro do teu relacionamento que afasta vocês? O que é que incomoda vocês e que muitas vezes vocês vão só empurrando com a barriga e não tem coragem de olhar pra dentro do próprio relacionamento e resolver o que tem que ser resolvido? Perfeito. Boa. Nossa, mas você ficou
freudiana. De vez em Essa? quando eu acerto. Bichona, acostumado a ouvir de Cheirolândia assim, Não é? eu até refleti aqui, emocionei. Pois é, porque às vezes a gente fica só empurrando com a barriga. E não apenas o relacionamento com o cônjuge, mas um assunto que eu queria trazer pra gente são as nossas maternidades e paternidades. Porque aqui que a gente nunca falou sobre isso também, e aqui a gente tem 3 tipos de paternidades e maternidades diferentes. Nós temos Rafa e Elviane, que são pais de meninas, eles têm 3 meninas. Qual a idade das meninas? 13, 16 e 22. 22. Eu, 4 meninos, 26, 24, 13 e 9. E eu, Miguelzinho, que vai fazer 2 anos, e Andresa, que 8 anos. Então tem 8. pai só de menina, pai só de menino. Pai de pai casais. Nessa idade também é uma dificuldade. Desafiador, essa um- diferença de idade. Eu acho que uma das coisas para o negócio fluir razoavelmente bem é você não esquecer das razões. Eu aconselhei esses dias para um amigo nosso. É você não esquecer o porquê que você começou com ela. É porque ela se transforma ao longo dos anos, mas os porquês você decidiu estar com ela precisam ser reafirmados. Por exemplo, a gente gosta de namorar. Namorar. Todo sábado é nosso. Sábado a gente sai só nós dois, sem as meninas, pra uma coisa que nos lembre que a gente ainda é namorado, pra um barzinho, pra um negócio, você sabe que a gente gosta de um negócio mais badaladinho, pra gente não esquecer, senão a gente fica só sócio e pai das meninas. É bem isso mesmo. Então é exercitar. A gente fez um episódio sobre isso daí também com a Silvia Souto, também ficou muito legal, falando sobre isso, a importância da gente ter um tempo pro casal dentro da nossa agenda. E é muito sobre isso. Eu acho que isso faz uma grandiosa diferença dentro dos Sabe qual é o nosso relacionamentos. caminho sábado? No motel. A gente vai ao motel até hoje. Ok. Deixa eu Ok, explicar. isso é porque eu não podia falar nada. Sai- Ele já falou da bota. Não, mas é Já porque o seu falou nosso filtro- caminho. Ele tá abrindo tudo aqui na o seu- mesa, tudo na rua. Kátia Ela tá Damasceno. se E- tentando Eu tô assim, me Isso aqui, segurando, me falar de segurando. Vocês estão motel pra ela testemunhas. aqui é nada. Tira teu filtro. Falar isso aqui ao motel perto dela é nada. Aqui não tem- ainda tá de filtro. Mas por que a gente faz isso? A gente, pai de adolescentes, que estão em casa, pedindo um iFood sábado à noite. A gente gosta de sair sábado à tardezinha, aquele fim de tarde e tal. A hora que a gente entra, elas têm 200 assuntos pra falar. E às vezes você tá ali, só vocês dois, bebendo um drinkzinho, um vinhozinho, batendo um papo. Aí você chega em casa, opa! Vou dar uma nhanhada, como diz a Kátia. Com 10 minutos você já tá puto com as meninas, porque você fala, que essas meninas não param de entrar e sair daqui? E uma coisa, gente, a gente tem essa carinha de 20 anos, mas 43 anos, né? Então a gente tem que sair de dia, porque sair de noite ninguém Tem mais aguenta. idade. Não. Boa, Não. tem mais idade pra ser. Ninguém aguenta a ressaca do dia Maravilha. seguinte. A menopausa chega para Não. todas. Ai, tem um aniversário pra ir O ali, corpo que horas? é de 20, mas o cansaço interno é de 40. Não, tem jeito. Você me chama de meu véizinho, É rabugento. velho rabugento. Gente, vamos pro aniversário de fulano? Ó, amor, chegou o convite, sábado, que horas? 21. Irmão, 21, eu tô deitado, eu dormi. Vocês precisam voltar àquele conceito. Uma coisa é o estado de conservação, outra é o ano de fabricação. Nós estamos aqui com o estado de conservação. Eu sou um veículo agora. de O colecionador, ano eu de sou fabricação antigo. tá entregando aqui. Gente, no dia Às vezes eu seguinte, sou uma Ferrari, mas às vezes eu sou aquele Opala 69. Tipo, a gente sai quando tem que emenda por alguma razão e fica até mais tarde. O dia seguinte, Não, essa tá mulher na bom. cama, é uma você semana. jura que é Covid. É uma semana, não. E aí é ressaca e você fica mal. O dia não rende, a semana não rende, a gente não recupera. Mas olha que legal. A gente já falou isso aqui antes, mas vamos repetir. A Vi e o Rafael de hoje não são os mesmos de 20 anos atrás. Então não adianta a gente querer se comportar da mesma maneira que se comportava 20 anos atrás. Então tem que haver esses ajustes dentro do relacionamento. Verdade. Ajustes de horário, ajustes de tempo, ajustes de tudo. O que faz sentido hoje? Né? Não é, eu tenho muito, assim, eu não gosto de nada que é escrito em pedra. Nós não somos, nossa personalidade não é escrita em pedra, os nossos gostos não são escritos em pedra, nós somos seres mutáveis e que bom. Que bom que a gente pensa diferente, que a gente age diferente, que a gente gosta de coisas diferentes, mas o segredo dos relacionamentos é esse, eu achei sensacional, é não perder a essência
de o que fez querer estar junto e o que faz a renovação de querer continuar junto. Porque também o que fez querer estar junto aos 18 não é o que faz Não é querer mais. continuar junto aos 40. Sim. E entender isso e validar isso é extremamente importante e é algo que grande parte dos casais não fazem. Kátia tem uma frase que é maravilhosa, né? Fala a sua frase de Relacionamento é a arte de fazer acordos. E os acordos precisam ser vistos e revisitados de tempos em tempos. Eu acho essa frase assim maravilhosa Pronto. e faz todo sentido porque as pessoas esquecem e acham que não, é isso e para sempre vai ser isso, foi escrito na pedra. Não Teve funciona um dia assim. que a gente tava voltando de algum lugar e eu tava chateado com ela, meio bicudo, assim. Não tinha brigado, eu só tava Engraçado meio que bicudo. tem meia hora de podcast, ele já falou que fica bicudo Várias com ela vezes. Pois é. 18 vezes. Não, gente, Mas ele desfica também 2 segundos e meio Rápido, depois. é fácil Então negociar. vai lá no link do podcast anterior e fala, tá, rabugento gato, mas tá velho. Ó, Pode falar. Eu já entendi como é que quebra o seu rabugento. É fácil. Poxa, bota. É isso, acabou. Uma Tô de semana bota de hoje, bota. tô Agora é de o seguinte, bota. bota. Então bota. Mas ela falou bonitinho Bota. comigo. que eu Inclusive, tava- aí eu pedi tem uma amiga, uma grande amiga minha, Priscila, que ela é dona de uma fábrica de lingerie. Eu falei, Pri, Achei eu que era quero de bota. aquela. Bota não, ainda não Falei, temos. Pri, eu quero esse aquela. amigo. Aí tá lacrado. Eu falei, veremos se vai abrir ou não. Vamos ver como é que vai ser Não, mandado esses o dias eu tava. podcast. Sábado, semana passada, ela falou um negócio assim, eu fiquei meio. Quando eu falo Bicudo. bicudo, é só assim, você fica Rabugento. chateado, mas você não emburra. Você só Coça o fica. nariz e fica mais Você calado. distancia. Aí ela falou assim: briga comigo, não, eu tô com uma calcinha de 15 gramas. Você tem certeza que você vai brigar com... Aí ele parou assim, ele... Quantas? Eu falei, por 15 eu fico de boa. Negociação. Bem É feito. só saber Arte usar de o fazer argumento amor. direitinho. Teve uma vez que eu estava reflexivo, e aí ela pegou de minha mão e falou assim: eu continuo te escolhendo, tá? Todos os dias. Olha, que É, legal. olha Aí eu falei, eu também te escolho. Aí ela falou assim, não, eu tô te falando de verdade, eu continuo te escolhendo. Se eu tivesse que escolher hoje, eu continuaria te escolhendo. Então é meio que A isso. gente tem um amigo nosso uma vez que falou, ele tava no 5º casamento. E a gente tava nessas DRzinhas e ele falou assim, olha, vocês dois podiam fazer logo as pazes, porque os problemas que eu tenho hoje com a 5ª esposa são os mesmos que eu tinha com a primeira. Então, se eu tivesse resolvido lá atrás, olha quanto problema eu tinha evitado. Aí a gente falou, cara, dá mesmo, isso ainda tá gostoso, acho que até vou vi. resolver aqui. Os problemas são os mesmos, mas o pior vai ser com alguém que não te ajudou na construção da base. Exato. Eu digo à minha esposa, eu acabar hoje e aí alguém que não roeu o osso, não andou no busão da Guanabara, vai sentar na executiva da Emirates. Aí não, amigo. Ela fala isso. O meu verdade. osso lá no começo merece hoje. Comprou na planta. Trocar um problema que eu já conheço há 2 décadas por um que eu desconheço, não tem uma idade. Mas sabe não. o que eu falo com ela, cara? Às vezes, assim, ela tá lá chateada com alguma coisa, e aí eu chamo e falo, senta aqui. Ela fala. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai separar? Não Porque vai. se não for, resume aqui. Logo. É porque, assim, eu tô cansado. Eu só tô querendo um pouquinho de paz com você, que eu tenho uns trem pra te contar. Você sabe e que tá bicuda. hoje eu entendo. Meu pai é político e minha mãe, e na época do showmício, meu pai vai fazer 83 anos agora, dia 2 de junho. E ele fazia muito showmício, viajava, ia muito somos de uma cidade do interior de Minas, então ele ia para Belo Horizonte, enfim, vida de política. Minha mãe sempre o acompanhava. E quando eu era pequena, eu ficava muito frustrada, que eu falava, poxa, mas ela sempre viaja e a gente fica aqui, e só agora eu entendi que os filhos voam, todos os filhos dela estão casados, cada um com sua vidinha, e ela tá lá com meu pai. 53 anos de Com casado. 53 anos de casamento. Então, assim, às vezes esse olhar que a gente tem pro parceiro, ele tem que ser mantido como marido e não só como pai. Porque sensacional. Tem muito, eu converso muito com as minhas pacientes sobre não se anule pelos seus filhos. Os seus filhos vieram para somar e não para subtrair no seu casamento. Sim. Se você coloca o filho como um empecilho, um fator de subtração, tem uma coisa errada. Exato. Filho vem para ser fator de soma no relacionamento, ele mantendo o local dele dentro dessa parceria, exatamente por isso. A gente sempre viaja com as meninas, sem as meninas, com as meninas, e elas nem questionam, porque elas nem falam assim, mas por que a gente não vai? Elas já sabem que tem um momento que não é família, tem um momento que somos nós dois,
e outro momento com as meninas. E isso torna mais prazeroso, porque quando a gente viaja com elas, a gente também viaja meio... Não é a nossa viagem. É uma Vamos viagem curtir com familiar, elas. né? Vamos, Pai, você tem esse mãe, momento, você sabe. Tem, Aqui eu tô por conta. Isso aqui é o que é a programação delas, né? Né? Não é a programação A dos gente pais. foi no Natal pra Nova York com essas meninas de patinar no gelo. Eu nunca patinei na vida. De tudo quanto é... andar de carrossel. Estabanar no gelo, né? Andei no carrossel. Horas na Séfora. Carrossel e tal. Mas vamos, papai. Eu falei, vamos, né? Vai. É o que é o que tá tendo pra hoje aqui. Então, essa forma que a gente lida com o nosso relacionamento não é modelo, né? Mas funciona pra gente. E aí, deixa eu É o fazer. modelo que funciona para vocês. exato. E é isso, cada um tem que achar um modelo que funciona dentro do seu relacionamento. O nosso acordo é esse. O É isso. acordo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês são pais de meninas. Criar uma menina é muito diferente de criar um menino. A Kátia sabe como é criar um menino, vocês sabem como é criar uma menina, e eu tô aprendendo a criar um menino e uma menina ao mesmo tempo, junto com minha esposa. Mas você, enquanto pai de menina, você passa para ela os valores de um relacionamento, a exemplo de vocês, tipo, não aceite menos do que o que seu pai faz pela sua mãe. Como é que você tem moldado o caráter e a forma como sua filha vai se comportar quando elas forem se relacionarem mais na frente? André, essa pergunta é sensacional e é algo que a gente tem muito bem resolvido dentro de casa. Não existe nada que eu fale que seja melhor ou substitua o que eu faça. Então não adianta eu falar, olha, homem é isso, homem é aquilo. É o provedor, Não. é isso, é o quebra-pau do Ela carro, precisa blá, blá, entender blá. que eu sou assim e que ela tem que me Precisa admirar, ver, né? e ela me admirando assim, inconscientemente ela vai construir essa necessidade. Vira referência. Aí, teve um dia que alguma das meninas brincou, a Vi fez alguma coisa e fizeram um bullying com ela coletivo. Lá eu falei, deixa eu falar. Primeiro ponto, se um dia vocês se tornarem 50% da mulher que sua mãe é, eu já vou estar satisfeito por ter criado vocês bem. E segundo, se vocês arrumarem um cara que acha vocês tão gostosas o que eu acho sua mãe, vocês também vão estar realizadas no casamento. Então cala a boca todo mundo aí, vamos parar de falar bobeira, viu? Respeita sua mãe. É meio que isso. Elas só vão achar um cara legal a partir do momento que elas tiverem como referência. Claro que tem mulher que não vai ter essa referência dentro de casa, ela vai ter que construir de outra forma. Mas minhas filhas, por exemplo, minha filha mais velha, a gente sai com ela às vezes, ela já é uma adulta e tal, ela, ai, que nojo vocês dois. Porque a gente se pega meio que assim, tá se beijando aqui, tá ouvindo uma música ali. Aí Vou dar ela, uma tempo dica aí, de um vocês livro dois. para pais de meninas, que é, eu não vou lembrar a editora, que é Como Criar Filhas Fortes numa Sociedade Fluida. Anota aí que esse livro é sensacional para pais. Já antecipando aqui, deixou ó. aqui Pra a pais dica de do meninas. livro. Mas assim, Como é o nome? Como Criar Filhas Fortes numa Sociedade Fluida. Mas em casa, agora recente, a gente tá com genro, né? E aí eu tinha muito receio, muito medo que ela não soubesse escolher. E aí o primeiro namorado dela é um menino bacana, bem criado, com valores. E aí na hora o coraçãozinho de mãe pequeno, eu liguei pra mãe dele e falei, pois é, ela, olha, você pode ficar tranquila. E aí o papel da mãe, que eu acho que é até mais difícil. Todo mundo acha que criar menina é difícil, mas eu acho que menino é muito mais difícil. E ela pode ficar tranquila que aqui os valores são esses, a gente é dessa forma, todo domingo tá na missa, todo não sei o quê. Eu falei, não, então pronto. Aí acalenta meu coração que minha filha, de fato, E soube olha que escolher. legal. Eu tava Então é isso, deitado é o na exemplo. cama. Eu tava deitado na cama. E ela falou, papai, tô quase namorando. Eu falei, e aí, me conta isso. Aí ela falou assim, mas pra eu namorar, na verdade, eu quero que ele venha aqui pra te pedir. Legal. Aí eu falei assim, traz, meu amor. Então, é isso. Eu não preciso gerar moldes para que ela escolha. Só dela ter conversado isso comigo. A minha filha mais velha, quando ela menstruou a primeira vez, ela subiu pro quarto, a gente chegou da rua, ela gritou, mamãe! Aí Vi falou assim, ai, que Carol tá me gritando? Eu falei, deixa que eu sei o que é. Eu não sei te explicar. Eu não sei explicar como foi isso. Aí eu subi, e ela tava chorando, eu abracei ela, comecei a chorar. Eu falei, meu amor, papai sabe o que aconteceu, mas vamos fazer o seguinte, todo mundo cresce e dói, assusta. E eu vou estar sempre aqui. Eu vou cuidar de você. Mas não chora não, é normal, tá? E a gente chorou. Uns 20 minutos, sei lá, uma hora, eu não sei. Era a primeira, né? Era a primeira, então E dá aí ela falou assim, papai, eu te amo muito. Agora eu preciso perguntar umas coisas que eu acho que só mamãe vai poder falar. Aí eu falei, agora é sua função, Vi, vai lá que eu sei. Mas que bom, esse efeito de segurança para os filhos, né? Eu acho algo incrível, porque
se sentir amado e amada, né, para os nossos filhos. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar. Filhos com boa autoestima são filhos bem amados pelos seus pais. E isso não quer dizer que você fica só endossando, né? Porque Não, os pais jamais. confundem esse negócio de falar, você tem que elogiar muito o seu filho. Que merece ser elogiado, sim, ou que merece ser repreendido. Ai, que e endurecer, a gente- pela ternura. Exatamente. E nós somos duros quando precisa ser duro. A caçula tava um pouquinho cheinha, né? Ela falou assim, mamãe, alguém falou que eu tô gordinha. Aí eu falei, minha filha, que tal a gente repensar? Porque se falou, talvez esteja. Bora fazer um negócio? Vamos mudar? E aí, de fato, ela falou, ficou com a pulguinha meio chateada, com dor. Mas aí ela falou, não, foi pra academia, fechou a boca. Ela falou, não, agora eu quero ficar bonitinha. Nunca mais. Legal. Então a gente... Então não é tampar o sol com a peneira, né, amor? Não, e as enquadradas, Não os é- tapas na mesa tem que existir também. Eu acho também. Não tem esse papo. Ela romantizou assim. Papai, aí eu ia chegar e falar assim, tá mesmo, só tá comendo, não tá fazendo nada, meu amor. Papai ama você de qualquer jeito, mas a vida vai ser dura. Vamos fazer exercício. É porque tem que ter Não, que claro. acolhe. Tem que ter o policial bom e o policial ruim, né? Às vezes um acolhe, o outro dá uma lapada e depois inverte. Uma vez eu tava com os meninos, tem 4, né? Então os 2 mais velhos tipo assim, outra maternidade também. Então eu fui mãe com 20 anos e depois mãe com quase 40 anos. Então foram 2 maternidades diferentes. E aí uma pedagoga da escola do Vitor ele tava tirando nota ruim e eu já queria. As meninas todas. Porque eu sempre fui melhor aluna de sala de aula, né? E pra mim era inadmissível o menino ficar de recuperação. Então eu chamava junto. Aí ela falou: deixa eu te falar, não adianta você querer construir uma parede só com tijolos. Tem que ter um cimento no meio, tem que ter uma argamassa no meio. Então não adianta só dar porrada. Tem que ter a fase do acolhimento, tem que ter o carinho, tem que ter o que é que tá acontecendo. Porque se for só na pancada, a parede não fica firme. Mas se tiver só cimento, também não fica firme. Precisa de uma base, de uma estrutura. Eu acho que a gente ter essa sabedoria do acolher, mas não é porque eu tô acolhendo que eu tô passando a mão na cabeça do teu erro. Ó, o que você fez, mamãe tá junto aqui, te amo do mesmo jeito. Mas o que você tá fazendo não tá correto. Como que é a forma correta de agir? Então, trazer esses valores para os nossos filhos aí também, isso é muito importante, né? E cada família vai ter os seus próprios valores aí individuais. Então, por exemplo, lá em casa, a gente gosta da parte de respeito, de educação. Tanto é que eu falo que meus filhos podem não ser os mais perfeitos do mundo, mas eles são os meninos obedientinhos, são os ótimos, meninos educadinhos, eles chegam, eles agradecem, eles falam bom dia, boa tarde, boa noite, muito Tchau, obrigado, tia. posso, tchau, tia, posso, não posso. Então, eles eles têm os limites do que pode, do que não pode fazer, do que sabe, de respeito a outro ser humano ali. Perfeito, Que eu acho que é o amiga, mínimo que a perfeito. gente tem que passar Eu pros acho que filhos. quando a gente fala de... Hoje em dia usa-se muito a palavra prosperar, prosperidade. Se a gente, eu como cristão, se a gente pegar a Bíblia, pegar ali os 10 mandamentos, já fez o best-seller da humanidade. Eu só quero que minhas filhas sejam pessoas boas. Financeiramente a gente torce para que dê certo, no relacionamento a gente também torce, mas eu só quero que assim, a posição delas no mundo seja: eu faço o bem e o que eu não puder fazer o bem e o mal eu não faço. Que elas sejam pessoas que sejam lembradas e falam assim: nossa, menina boa. A gente falou dos seus filhos, agora são meninos bons. Não é isso? Você só quer que eles sejam meninos bons. O resto a gente ajeita, nós já falamos. O que a gente puder, a gente dá o suporte. Mas o difícil é corrigir caráter. Quando dá errado nessa parte, como é que corrige? Então, E isso é muito reflexo de quem os pais são, né? Eu sempre acho que o caráter de um filho é moldado exatamente pelas referências que ele tem dentro de casa. Porque se você tem um guia de boas condutas, um manual de cultura, dentro de casa, quando eu vejo isso na minha filha, ela sempre compara as histórias dos pais das amiguinhas, porque ela escuta na escola e diz: ai papai, fulaninha na escola, o pai brigou com a mãe, o pai fez isso com a mãe faz isso com a filha, e ela se choca com isso porque é totalmente diferente. E que bom, ela tem a gente como referência. Não é que sejamos perfeitos, longe disso, mas para o que a gente quer que ela se transforme, ela usa a gente como referência do padrão do que é correto. Então, tudo ela compara com o que a gente tem dentro de casa. E acho que isso é muito importante. E suas filhas têm um grau de informação diferente do que você teve, diferente do que seu pai teve. A minha relação com meu pai hoje, meio monossilábica, mas ela é maravilhosa. Eu nunca tive grandes tretas com meu pai, mas meu pai sempre foi muito duro comigo. E eu só tenho irmãs. E ele não me elogiava.
Hoje já é bem resolvido entre a gente, mas ele nunca me elogiou. Fiz faculdade pública e eu sempre fui construindo aquilo que eu quis. Comecei a trabalhar muito cedo e aí ele não me elogiava. Eu me lembro um dia, ele foi visitar a gente na nossa casa, as meninas tinham saído todas pro shopping. E aí eu saí, pai, vamos almoçar? Não era algo só nós dois, não existia esse momento. Existiu na infância e houve uma ruptura ali na adolescência para a vida adulta. E aí eu falei, ele falou alguma coisa, poxa, meu filho, tem muito orgulho de você. Olha a minha imaturidade, eu poderia ter reagido emocionado. Aí eu falei assim, e se eu nunca me disse isso? Eu fui um bundão, né? É um bundão. Aí eu falei, se eu nunca me disse isso? E ele falou assim, poxa, cara, recebe o elogio. Aí eu falei, não, pai, mas o senhor sempre foi muito duro comigo. E o senhor não era com as meninas. E meu pai me respondeu assim, André, isso pra mim é uma frase que eu repito em casa o tempo inteiro. Ele falou, e deu errado? Eu só precisava fazer um homem. Eu chorei, cara. Aí eu chorei, peguei nele assim e falei, não, o senhor tá certo. Aí nunca mais a gente precisou falar sobre isso. Foi a terapia que foi resolvida. Tá vendo? Não precisou passar pela Maia, né? Terapia não precisou passar da terapeuta. E deu errado. Aí eu olhei pra ele assim, ele com aquela carinha olhando pro nada assim, deu errado. Eu falei, não, ele então... Isso. Fiz a minha parte para criar um bom homem, dentro então, do que ele podia lhe oferecer. Exato. Para ele, aquilo era a forma de educar que ele recebeu. Agora, no nosso grau de esclarecimento, a gente vai refinando. Não precisa ser chucro igual meu pai. Eu ia falar sobre isso. A nossa geração, acho que de nós quatro, que mesmo com idades diferentes, a gente aprendeu a ser muito forte. Super. Muito forte. Então, assim... Não. Aguentar o bullying, aguentar muita coisa. A gente é muito forte. Isso, não. Não. Toma bullying. Toma bullying, porrada. No máximo, levava bullying na cabeça. E era a lei da selva mesmo. E aí, o que a gente tenta lá em casa, talvez não dê certo na casa de vocês aí, mas dá muito certo na nossa, é o equilíbrio. Porque também você tem uma geração que tá vindo aí que é muito fraca. E é uma geração, porque a gente foi muito forte e agora tá aliviando a mão e não tá na dureza, não tá... colocando ali com... a gente, com as meninas, a gente tenta ser meio duros com algumas coisas, dentro do que a gente consegue, né? Que pai é o bicho besta mesmo. Pai com filho, mulher. Nossa, dobra cara. a gente no meio. Quando eu recebo um papaizinho, eu já falo peça. Porque eu nem falo diga, é peça. Mas que legal. Porque, olha, das habilidades que um ser humano precisa construir, ela saber a linguagem para conquistar as coisas já é uma habilidade fantástica. Ela saber que ela tem que vir com jeitinho. Cara, isso não é demérito, não. Quando ela quer me pedir, pega a Cécia, a nossa caçula, ela deita do meu lado na cama, põe um filme pra gente. Papai, eu tava pensando. Pensou pra me pedir. E você sabe que vai, mas tá dentro do cronograma. Me adulou, veio com a vozinha baixa. Então ela tem que, não vai ser truculento, não vai ser me dá. Eu quero. As meninas nunca deram uma birra porque não ganharam alguma coisa, porque elas sabiam. Uma história legal. Eu atendi uma vez uma paciente que o filho deu um tapa na cara da mãe durante a consulta. Nossa Senhora. E eu fiz assim, André, eu olhei pra cá e falei, vou olhar pro horizonte aqui, porque eu não consigo ver. O coração chega a dar dá ruim. Aí, daqui a não. pouco, ela pegou a mão dele assim, ele blapo e bota o telefone de ficha no ouvido dela. E aquilo me incomodou. Aí eu falei assim, oi, mãezinha. Se ele faz com a mãe, ele vai fazer com quem na vida? Eu falei, mãezinha, eu não tô Vai bater conseguindo em quem? concentrar na consulta. Segura esse menino aí que ele tá te batendo. Aí, era só pra ele parar de bater. E ela me respondeu uma coisa que mudou a consulta. Eu falei, mas mãe, não é a primeira vez que ele te bate, né? Ele te deu 2 supapos no ouvido, sua reação não foi de surpresa. Foi de naturalidade. Então esse menino já te bate, né? Aí ela falou, ai, doutor... É difícil, você é pai, você sabe. Eu falei, sei ser pai, mas me conta sobre você sabe. Ela, o que você faria? Eu falei, arrancaria os dentes da frente. Eu daria um tapa de volta que não sobraria um incisivo. Ela, Ave Maria, doutor, eu te acho uma pessoa tão centrada. Eu falei, não, mas eu arrancaria os dentes. E aí vem a questão. Ela falou, jura? Eu falei, juro. E elas têm tanta certeza disso que eu jamais vou precisar fazer. Então, essas certezas até onde eu vou, dos limites da punição, não é para executar. Claro. Você acredita de verdade que você aprendeu as coisas com seu pai inicialmente pelo respeito? Foi pelo medo. A gente primeiro teme para depois respeitar. Uma criança, ela tem que ter medo. Minha mãe briga, minha mãe põe de castigo, minha mãe me dá uma palmadinha,
para depois ela admirar a Kátia e falar, nossa, minha mãe é muito fera, ela estava certa. Que eu vim aprender isso depois de adulto, que eu falei, meu pai estava certo. Então, o filho tem que ter... Por que você não para, André, o carro num lugar proibido? É por respeito à placa do páreo ou por saber que vai ser punido pelo não poder estacionar? Por que a gente obedece às regras de sociedade? Não é por ser um ser humano de luz, não. É porque no inconsciente estão estabelecidas as punições. E a gente vai falando, isso eu não quero, isso eu não quero. E filho tem que saber que existe punição. Então, lá em casa, a gente não exime do tapa na mesa. E o amor vem junto. É isso. É só saber os limites que eles têm que ter, né? Por exemplo, Pedro e Matheus. A gente já fez... Hoje eu tô cheia de referências aos podcasts antigos. Eu tô lembrando de vários aí. Nanda, né? Com Nanda Perini. Foi com a Nanda Perini. Ela deu uma aula pra gente, assim, foi Educação sensacional parental, sobre educação parental. E aí eu lembro que eu tive uma dor muito grande. Eu falei, nossa, Vitor e Vinícius apanharam tanto que eu já pedi tanto perdão pra esses meninos aí. Mas Pedro e Matheus nunca tomaram uma palmada na vida. Por quê? Porque essa mãe é uma mãe diferente. Mas são meninos que não têm limites? Tem limites. Eles sabem, mas é simplesmente a forma da gente saber comunicar esse limite aí para a criança. E a gente também vem aprendendo com a maternidade, vem aprendendo com a maturidade, né? Então tem isso. Então a criança, ela sabe muito bem o limite do sim e o limite do não. Até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. E a criança, ela tem um negócio que a gente, quando é adulto, a gente deixa de ter. Ela é ousada. Ela testa. Então ela vai indo no seu limite, no seu limite, no seu limite, e ela vai testando. Ela vai. O dedinho aqui vai, ó, até você puxar a mão. Até você puxa, você fala, mas ali não pode. Aí ele vem pela berola, bem aqui, assim, você fala, mas por ali também não pode. Ele vem pela outra, mas por aí também não pode. Ele dá rodeia todinho. Perfeito. Então a gente tem que saber impor os limites aí para os nossos filhos, mesmo porque a vida é feita de regras. Foi como você falou, é a vaga que estaciona, é o horário para poder trabalhar, é o horário para poder comer. Gente, ter horário para comer é regra. É limite. Então a criança não pode comer a hora que ela quer, o que ele quer, do jeito que ele quer. Porque se a gente deixa o menino comer tudo que ele quer, a gente não sabe que tá fazendo mal pro filho. É negligência. Então isso é limite. Então não precisa ser uma coisa extraordinária. Ai, não estamos falando nada de bater em menino, tem nada disso. É só a referência pega mesmo, porque nós tudo apanhou de um menino hoje em dia, não. Eu nem lembro. O pessoal fala assim, eu tenho traumas. Eu nem não lembro. Pronto, eu fazia mal. Mas era tão Não, e normal. quando a gente reúne na família pra lembrar, a gente ri pra caramba. Eu e minhas irmãs falam, você lembra daquele dia? Aquele dia que a Havaiana, mesmo nas costas. Sabe por que a gente ri? E hoje nós temos história pra contar. E sabe por que, André, dessas que a gente ri? coisas aí. Porque a parte do amor, ela sempre foi superior a essas isso. bobeiras. O perigo é quando isso sobrepõe o Exato. restante. Não era um espancamento, era palmada disciplinadora na nossa época. Olha, E hoje em dia não precisa mais ser desse jeito, mas a criança não precisa ficar sem limites. Por quê? Porque uma criança que bate na cara da mãe, ela vai bater na mulher, ela vai bater na irmã, ela vai bater na coleguinha da escola, ela vai bater em quem aparecer na frente dela, porque ela não teve dentro de casa o exemplo e o respeito. O exemplo começa por a gente mesmo. Então você que é mãe, nunca admite um filho ou uma filha levantar a mão pra você. Isso é falta de autorrespeito com você mesma. Então posicione-se, porque filho é submisso a gente, sim. Falei. e outro detalhe aqui, É tá? sua. E se tiver como você, menino e menina, esse menino, ele tem que ter medo do pai de pensar em encostar na menina. Meu pai, se tivesse uma rusguinha de criança, falava assim, como é que é? Perdeu a noção. Como é que era? Porque ele tem que entender desde novinho. Mão pra cima, não altera, porque é perigoso, cara, o menino perder essa noção, né? Porque ele vai se tornar um homem. Na mesma idade, tá tudo ok. Agora, a gente tem uma vantagem que eu acho que a gente aprendeu a conversar por não ser conversado. Eu engravidei muito nova porque não se falava de sexo na minha casa. Então, tudo que a gente aprendia ou era da amiga ou era na escola, e era só. Então, assim... Sem referência dentro Sem de referência casa, né? nenhuma. Então, por exemplo, eu nem imaginava que meus pais faziam sexo. Era um negócio, um tabu. Eu me lembro de vê-los entrar, às vezes, no banheiro, aí um saía por um lado, todo tipo... Só que aí uma vez a mais velha pegou uma calcinha pequenininha nela. Mamãe, o que é isso? Eu falei, calcinha, que eu tava namorando com seu pai. Aí ela, eca. Mas ok, tá tudo certo. Cara, Sabe Tipo, o que a gente... acontece, né? Você falou Sabe da o que calcinha? acontece. E aí, o que acontece? Minha filha começou a namorar de 16
E aí eu sentei e conversei com ela. Falei, olha, minha filha, não tá na hora. Não é hora, você é muito nova, é muito novo. Só que eu também não posso cegar e falar, não vai acontecer. Os hormônios estão tudo louco. Então eu falei, olha, mas se porventura, mesmo não sendo a hora, você me conta que a gente tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções. Tem que ser um negócio consciente. Perfeito. Então, isso não teve na minha época. Talvez não teve na sua. Aí, você falou, você tá com um papo sério, hein? Você não é assim? Então deixa Você ela que puxou tá o freio indo de bem, mão, gostei, é, amiga, puxou o freio de continua. mão. Ela falou Sabe da você calcinha, aí, nesse deixa dia da ela. calcinha, tinha aquele aquele massageadorzinho. Não, aí Dava- assim, eu tenho uma caixinha. A Kátia, eu Uma caixinha de queria ser Pandora. quase. Caixa oculta, é uma A caixa caixa oculta. Uma caixa oculta, eu queria ser quase uma tester. Sério. E aí eu tenho uma caixinha, aí elas abriram Não, foi Não. isso não. Foi a gente lá em Balneário Camboriú. o Aí sugador. Como é que ele tava chama? do lado da cabeceira da cama. Tava do lado da cabeceira da cama. Aí as meninas estavam no quarto, normalmente ficam em frente, a gente deixa pertinho. Aí a caçula entrou, isso foi no Réveillon do ano anterior. Aí pulou na cama assim, pegou e falou, mãe, as blogueiras realmente estão usando isso. Aí minha mais velha falou assim, que nojo, Só seu casal cutis. nojento. Cutis, Ele sabe? parece de Cutis. fato aquele negocinho de. Aí Carol, sai daí, Cecília, eu odeio vocês. E saiu. A cutis tá vindo. Mas eu tenho essa caixa oculta, né? Aí elas abriram, aí elas estão, tipo, todas curiosas. Aí, o que é isso? Aí eu falei, você quer de fato saber? Aí olharam uma pra outra, não. Eu falei, então fecha e guarda, que não é da sua conta. Chegar na época, Na você vai época, entender. Chegar na época. Mas quem vai. Você já falou isso, eu acho sensacional. Quem decide a profundidade do assunto a ser. É seu filho. idade, É a né? idade. Ele É, faz. isso Quero saber. Então, vou ter que te contar, que senão quem te conta é a Melhor que ouça internet. por você, É. com a sua visão do que é aquilo ali. Isso é muito isso. importante. E eu vejo que mesmo hoje falta muita comunicação. Então, às vezes, eu entrego fácil, né? Às vezes eu vejo na academia a mãe de uma coleguinha ou no supermercado, algum lugar. Eu falo, nossa, fulaninha tá namorando, né? Já terminou com o namorado dela. Namorado? Tá, Segundo namorado, tipo, terminou com um, já tá com tipo outro. assim, sabe? Então, eu acho que nem todo mundo sabe abrir dessa forma, ou tá preparado para abrir, mas essa parte de se comunicar com os filhos é muito importante. E o que ajuda a gente lá em casa com as meninas também, amor, é porque a gente não é novinho, né? O ano entrega de fabricação, mas a gente é contemporâneo. As coisas que as meninas vivem, assistem, fazem, eu acompanho menos por causa do universo feminino, mas ela participa de tudo. Então as amiguinhas adoram ir lá pra casa. Tia, e não sei o quê, e assistem Então eu ela. descubro coisas, eu gosto de, eu já falei isso com a Kátia, eu gosto de casa cheia, eu gosto de todo mundo ali em casa, porque mesmo que eu não esteja ali, você passa, você ouve uma conversa, você consegue dosar até as companhias dos seus filhos, fala, olha, essa daqui não tá legal, essa aqui precisa de uma conversa, você fala, minha filha, você podia conversar com fulano, que não tá muito legal, ou ela tá meio triste. As duas caçulas têm tido muitos amigos com depressão, com bullying, e ninguém sabe, os pais não sabem. E isso é muito, a gente estava falando isso é muito real. Então, assim, esse diálogo todo aberto, ele ainda tem umas barreiras também que precisam ser quebradas. E muitos pais não conversam com os filhos, né? Como você está falando aí, não sabe o que está acontecendo no universo deles. Então não adianta a gente também querer fingir que o mundinho deles não existe. Então, isso que a Euvi faz de levar os meninos tudo para casa é muito legal, porque você conhece os amigos dos seus filhos aí, né? E saber com quem eles estão e quais são os valores. Isso daí que você falou, fez de ligar, conhecer os pais. Isso é muito Eu incrível. sofro bullying com a galerinha, eles zoam comigo, os meninos, as meninas. Aí tio, eles não sei o quê, eles são mó Tio, coisa. faz bíceps. Faz o braço, tira uma foto comigo aqui. Eles zoam, tira foto comigo. Mas eles só têm essa liberdade que talvez não tenham com os próprios pais. Exato. Porque lá em casa eles podem falar essas coisas. A Vi, às vezes eu saio, né? Eu olho assim da escada até ela. Mentira, que eu fiquei sabendo que você tá namorando com fulaninho sim. Ele me contou. Me conta o babado, eu quero saber da fofoca. Aí, tinha prova, não sei o que. Eu falei, não, que prova? Que prova nada. Eu quero saber do B.O. Que Conta foi? pro Chico. Aí elas E têm- ter essa proximidade é muito legal, né? Eu dei aula para adolescente durante muito tempo. E aí era muito legal, porque os meninos vinham e contavam muitas coisas. E aí, quando chegava no final do ano que tinha as festinhas, falava, teacher, você leva a gente lá na festa? E os pais só deixavam aí, porque era comigo. Eu falei, esse pai é muito maluco mesmo. Mas na época era uma pessoa centrada. Não, e aí agora elas estão. Era uma pessoa centrada.
A de 13 tá numa fase de começar a assistir vídeo da Kátia, né? Porque as Ah. amigas mandam e viraliza, aí elas olham, vê a gente com a Kátia e falam assim: verdade que a Kátia vai na sua casa. Aí eles criam um mundo mirabolante, né? Aí o César vai na minha casa. A tia Kátia vai na minha casa. Elas falam tia Kátia, né? É muito bonitinho. Mas eu acho que não tem muito segredo, assim, pra gente trazer pra perto. Eu acho que nós somos coléricos, mas Vi traz pra mim o que eu não tenho. Talvez pro meu pai ter me criado assim, eu sou pouquíssima emoção nas coisas. E ela é só emoção. E aí ela me traz emoção e eu ponho ela na razão. E sempre que eu vou brigar um pouquinho, ela chega pra mim e fala assim: você passou da conta, tá? Na hora eu não vou falar, ok, verdade. Aí eu saio, penso, não preciso nem falar nada com ela, eu vou lá e dou uma corrigida, uma retratada, quando é com as meninas. Mas a verdade é que a gente não precisa falar muita coisa. Hoje você perguntou pra mim assim: você deixou as meninas irem na festinha junina, nananã? Eu falei: eu não, você já tinha proibido, já tá sob a sua alçada. E isso é uma coisa que é muito importante. Mas- Porque às vezes o pai fala uma coisa e a mãe fala outra coisa. Principalmente quando são filhos de pais separados. Nossa. Eu sei porque vocês são tudo casados, eu já fui separada uma vez, então eu já passei por isso daí. Então, mas na casa do meu pai pode. Tô te falando, a criança, ela testa o nosso limite. Mas na casa do meu pai pode. Aí pra gente que é mãe, não se sentir rejeitada, você faz, então aqui em casa pode também. Aí às vezes na casa do pai nem podia, Exato. nada. É só o menino te Tem contando a história esperteza. de que pode. Entendeu? Mexer então com o eles seu ego, pra ver que meu pai é melhor que minha mãe. Claro, claro. Então, assim, cara, mesmo estando separados ou estando casados, as crianças têm que ter. E tem que ter o acordo, tem que ter o combinado. Ah, mas meu pai deixou. Fala, mas então aqui não é a casa do seu pai, que é a casa da sua mãe. Na casa da sua mãe não pode. Lá na casa do seu pai você faz. Mas pra isso daí você tem que saber. E a Claro. criança entende, eles entendem quais são esses limites. Mas quando é separado, ainda tem uma justificativa. E quando é casado, e dentro da mesma casa, Não, o não dá. pai diz uma coisa e a mãe diz outra coisa. Ai, mãe, é porque meu pai falou que não sei o que, não sei o que. Aí a mãe, mãe, é porque minha mãe falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esse acordo, esse combinado dos pais, ele tem que estar. Isso aí é muito legal. Se ela falou, Isso. pronto. A gente Aí também. depois você chega junto e fala, mas por que você me E deixou não quer fazer dizer que na a gente festinha? concorde o tempo inteiro. É Então, por isso. exemplo, às vezes Rafael fala alguma coisa que eu não concordei. Aí eu fico calada. Mas na frente da criança a gente Aí não eu é falo pra ele, isso, amor, é. eu acho que isso daqui você pegou pesado. Eu acho que você poderia ter Não, feito de outra hoje forma. Você E tava aí a virada gente no vai girar nessa... e meteu 1000 castigos lá em casa nessas meninas. E eu olhei assim lá de cima, falei assim: o bicho pegou lá, eu não vou nem descer, que sobra pra mim. E a gente tem isso lá em casa, por exemplo. Se foi a Ana Alexa que botou de castigo, ela é quem tira. É isso. Não posso eu ir lá desfazer. Não, a regra é a mãe mandou. Ela então, proibiu e falou: vocês não resolva vão com sua participar mãe. da. Ela que deu a regra, esse E é eu o dei castigo 30 dela. dias sem celular. Eita! Pois é. Matou as crianças. E aí Todo elas mundo, a loucas... gente também, né, que elas aí ficam tem uma loucas. transformação 360, né? Elas se viram dos 30 pra poder recuperar o celular. E aí eu falei, eu tô assim, gente, como que eu faço pra comunicar essas meninas? A mamãe tá chegando, aí eu tenho que ficar louca. Só que aí elas me mandam mensagem o dia inteiro do celular das amigas. Mamãe, eu tô aqui te esperando, tá? Tô aqui com fulano, eu tô aqui com não sei quem. E aí é um saco, eu já tô quase pra abortar esse castigo. Eu Ela já tô proibiu quase. a festa junina, né? Lá ainda tem essa cultura das Sim. festas juninas no colégio. Ela falou assim: vocês não vão dançar mais, não vão participar, acabou. E aquele batedor. Eu falei: ela vai se arrepender do castigo. Aí hoje ela chegou e falou comigo: amor, você liberou as meninas pra dançar? Eu falei: o castigo é seu, porque que eu libero? Você resolve a bronca. Então é muito bem tranquilo. Às vezes a gente treta, né, no off. Sim. Fala: poxa, Claro. não acho que você fez ali, você vacilou. Tinha que fazer Aí isso, é um não. respira fundo. Mas na frente uma dela segue a meditação. regra do primeiro. Quem falou É primeiro isso. é o dono da regra. Eu acho que é muito sobre isso daí. Bem, a Vi trouxe uma dica de livro aí pra gente que eu gostei. Como é que é o mesmo nome do livro? Como construir filhas fortes numa sociedade fluida. Pronto, esse eu não também conheço. não. Mas Maravilhoso. você é pai de menina. Então já Maravilhoso. peguei aqui, já vou ler isso aí. Pronto. Já tô na fase dos 18 anos. Poxa, já preciso- acabou, deixa eu te falar, meu marido nem É. soltou meu freio de mão, nem falei bobeira. Parece que não, Nossa, mas já estava se foi sério. uma hora, Ai, meu que amor. mais Olha hoje. aí. Já Que se bom, foi que uma bom. hora. E aí a Deus gente te queria saber se conserve. tem algum filme, alguma série, já que você já deixou a indicação de livro aí que vocês assistem ou assistiram em São casa. Eu cinéfilos. tenho uma indicação de filme, Diz aí. de falando de filhos aí hoje, que eu acabei de assistir com os meninos esse final de semana, Você contou. chama If.
Imaginary Friends, Amigos Imaginários. Ah, Vocês já eu acho que assistiram? Você assiste só de semana. Gente, com a mas Andresa. tem que assistir com os filhos. É um filme com Ben Affleck. E assim, tá sensacional. Porque o que eu fiz com os meninos? Tem vários amigos imaginários. Uhum. E olha como é que às vezes introduzir o assunto com a criança pode ser uma forma lúdica e divertida. Aí tinha um amigo imaginário bravo, tinha o eu faço isso comilão, com o tinha Miguel o o tempo dorminhoco, tinham vários tipos de amigos imaginários. E aí eu ficava, Pedro, qual desses amigos imaginários aí seria o seu? Qual que você acha? Aí por que seria esse daí? Qual que seria o do teuzinho ali? Então, de uma forma lúdica, através de um filme, aí a gente vai conversando com os nossos filhos. Então fica aí a minha indicação Eu do faço isso com o meu pequeno de 2 anos, quer botar o dedo na tomada. Digo, Miguel, deixa o papai explicar. PP, que é PP, o amigo imaginário. PP botou o dedo na tomada, aí, ó. Aí ele, eu. Ganhou. Ele é uma gracinha. Ele é figura. Que Ele é uma bonitinho. gracinha. Eu, papai, eu. Ele é uma gracinha. Sensacional. Ó, vocês já conheceram o Dr. Rafael aqui em outro episódio. Se vocês ainda não assistiram, quando terminar esse aqui, volta lá. Foi um episódio sensacional. E agora, Fih, aqui suas redes sociais, como é que a gente pode conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho aí como nutricionista? @Elviane Antunes. Lá a gente tem um mix de tudo, de casamento, de dieta, de treino. Ela é vida real. Essa que é a verdade, né? Porque não adianta você ter um corpo saudável, bonito, se não for saudável e feliz. Então, Perfeito. nem tudo. Na nossa clínica, inclusive, tem uma frase, né, que você colocou, que ela é no espelho do banheiro, que é assim: cuide bem do seu corpo. É o único lugar que você realmente vai precisar viver. Olha, sensacional. Muito bom. Eu tô numa fase de. Ainda tem um tempinho? Eu tô Vai. numa fase de elevação espiritual. Eu tô buscando algumas coisas. Frei Gilson melhorou muito, Olha, Frei Gilson Ela tá fazendo teste. E assim. E brigava comigo, cara, agora que você, né? E aí ela acordava de madrugada e rezava, e daqui a pouco brigava comigo. Eu falei, deixa eu te falar. Isso é porque tá rezando 5 horas. Aí ela virava o copo. Isso é porque tá na quaresma de E aí eu freguês. testando a fé dela, porque teve um dia que ela encheu meu saco lá no consultório por causa de uma coisa profissional. Eu falei com ela assim, acordando 5 horas da manhã pra cochilar na frente do Frei Gilson também não melhora. Eu também sou Porque insuportável. eu sou colérica. E aí eu sou muitas emoções, muito turbilhão. E aí quando eu fico nervosa, eu fico muito nervosa. Então eu tô buscando um pouquinho Que bom. diminuir essa frequência, diminuir essa energia. E tem uma frase em Gênesis que é mais do que a gente trabalha, que a comida é uma dádiva de Deus. Então ela não pode ser um excesso, não pode ser uma doença, não pode ser um problema. E é muito o que rege a nossa vida, é isso aí. Que Maravilhoso, linda, que incrível. amiga. Arrasou. É. Foi sensacional, eu adorei receber mais esse super casal aqui na bancada da R Boa. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, já clica aqui para se inscrever, compartilha. Compartilha esse link aqui nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam conhecer histórias como desses casais. A gente falou sobre aqui parentalidade, sobre cuidar de filhos, sobre como empreender em casal, com certeza, assim como a gente, você também adorou. E se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, se inscreve aqui no canal e avalie o programa com 5 estrelas para que mais pessoas também possam ser impactadas com esse conteúdo. E nós esperamos vocês aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Super beijo e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.